Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um podcast da Educação à Distância do Centro Universitário FAG. Eu sou a professora Luciana Ferraz e coordeno o curso de Administração. E hoje a nossa fala é justamente sobre isso. Hoje, dia 9, é o dia do administrador e nós queremos parabenizar a todos vocês que são já administradores e vocês que estão estudando a administração aqui na Educação à Distância do Centro Universitário FAG. E por ser um dia tão importante, eu tenho convidados especiais, é lógico, né? Então vamos lá. Eu não vou falar todo o currículo, porque senão vai ficar muito tempo aqui falando, mas eu tenho muito orgulho em apresentar aqui para vocês o Ciro Canabarro. O Ciro, ele é presidente da ASIC, ele é CEO de uma empresa de tecnologia e inovação, mas eu sempre digo, a maior referência dele é ter sido meu aluno aqui no Centro FAG, né, Ciro? Seja bem-vindo, muito obrigada, antes de qualquer coisa, pela sua vinda aqui. Eu sei que o teu tempo é bastante corrido, mas é um momento especial para falar da administração, né? Seja bem-vindo. Obrigado, professora Lu. Eu me sinto honrado pelo convite de estar aqui. E tudo que você falou, meu maior orgulho é ter sido teu aluno. Então, olha que coisa, né? Você me deixa muito convencida. Aquelas aulas de financeiras ficaram gravadas na memória. Que coisa boa, né? É bom saber disso. E temos também aqui, junto com ele, aliás, estudaram junto, ela também foi minha aluna, tá, pessoal? É a professora Vandete. Vocês que são alunos da Educação à Distância, com certeza já tiveram, em algum momento, um contato com a professora Vandete. Ela é administradora formada pelo Centro FAG, foi minha aluna, já viveu uma experiência internacional, ela trabalhou durante muitos anos num cartório, e a faculdade trouxe para ela alguma coisa muito especial, que foi a docência, não é mesmo, Vandete? Exatamente. Assim como o Ciro também tem orgulho da professora Luciana, que, aliás, foi através de você que eu também hoje sou docente. Então, aqui é cria de cria. Eu já tenho alunos também do curso de administração que hoje são profissionais e também já são docentes. Então, é uma vivência que a gente tem. É, com certeza. E é tão bom quando a gente pode trazer um aluno para fazer parte da nossa equipe. E você que está aí, que é nosso aluno, você também pode. É só ter realmente a vontade e a dedicação. E completando aqui a nossa equipe, nós temos o Antônio Alex, o português, que está aqui no Brasil já tem algum tempo, mas talvez vocês sintam um pouquinho de dificuldade para entender o que ele fala, porque ele fala muito rápido, né, Alex? Mas veja só, também é formado em administração e ele está aqui hoje porque a faculdade, o trabalho dele, levou, então, também a uma área da gestão, a gestão escolar, a gestão de uma instituição de ensino, da área de educação à distância. Alex, muito obrigada também pela sua participação aqui com a gente. Muito obrigado, boa tarde a todos. E parabéns a todos os administradores nesse nosso dia. Então, eu sou mais da TI. Comecei a trabalhar aqui na instituição, na parte do suporte, e isso me levou a procurar outros campos de atuação. Então, a professora Lu também foi minha professora. Aquela disciplina de gestão de custos ficou gravada na minha memória. Olha só. Aquelas contas, o que é, o que é que não é, foi bem interessante. E eu comecei a estudar para aprimorar o meu conhecimento para projetos próprios. Mas isso, além de eu ter essa possibilidade de ter me aprimorado para desenvolver alguns projetos próprios, me abriu outras portas, inclusive aqui na instituição, que fui sendo promovido até que agora, no momento, estou na coordenação do Núcleo de Educação à Distância aqui da instituição e que me coloca num papel de gestão do dia-a-dia das nossas tarefas. O motivo que me traz aqui conversar com vocês é porque, assim, durante muito tempo se falou que a administração era um cursinho, que quem não sabia o que fazer, fazia administração. Só para ter um diploma, para dizer que era, né, bacharel, que tinha um diploma de nível superior. Mas isso mudou, né, Ciro? Não é mais assim. Não, muito pelo contrário.
eu sou um defensor de que todos os outros cursos, as engenharias, medicinas, tivessem uma base de administração. O administrador, ele tem a oportunidade de conhecer de diversas áreas, ele se torna um profissional multidisciplinar, ao contrário de muitos cursos que formam a pessoa, formam muito bem. Só que um exemplo que eu dou, nós éramos muito acostumados com os advogados que eram advogados profissionais liberais. Hoje, são escritórios de advocacia, tem uma equipe, tem gestão, tem financeiro, tem tudo, e esses profissionais eles acabam se deparando com sérios problemas que nós, administradores, não temos. Os médicos são da mesma forma. Sim. Então, o que era, talvez, não tem opção para fazer, faz administração, hoje virou. Quer dizer, a base da administração, ela deveria estar em todos os outros cursos para que a pessoa consiga gerir o seu negócio. Eu, na SIC mesmo, a gente tem 4.400 associados. E todos os meses tem uma lista lá de empresas que encerram a atividade. Você vai olhar por que ela encerrou a atividade, é falta de gestão. Não conhecer o RH direito, não conhecer a parte financeira, não saber exatamente trabalhar com custos. Então, a pessoa é muito boa no que ela faz, mas quando chega na hora da gestão, ela tem dificuldades. E o administrador, ele tem essa base. Então, isso me orgulha muito de ter feito administração, não me arrependo nem um minuto, porque hoje eu consigo ter uma base em que eu vejo que muitas pessoas não têm. E eu sempre falo, essa é a minha fala também. Eu também acho que todos os cursos deveriam ter uma formação básica na área de gestão. É fundamental, eu concordo. Professora Vandete, você teve uma experiência profissional bastante grande em um cartório, né? E depois da faculdade, o que a faculdade agregou na tua vida e que você pôde aproveitar no dia a dia lá no cartório, lá na... Exatamente, como o Ciro falou, pegando um gancho na tua fala, Ciro, no curso de administração, a gente faz uma caminhada ou a gente tem uma visão sistêmica de uma empresa. Você tem a visão do todo. Então, você conhece o RH, como você falou, o marketing, psicologia. Então, o que agregou na minha vida o curso de psicologia? Eu aprendi a entender as pessoas, a fazer uma leitura do ambiente onde eu estou trabalhando. Né? Eu trabalhei muitos anos, então, uma experiência. Eu comecei a entender a função de cada um que o RH me permitiu, a psicologia me permitiu. E que eu percebi também, eu fiquei muitos anos no curso de administração, no cartório, mas também eu fui para a docência. E a docência também me ajudou isso, na parte de psicologia, compreender o aluno e mostrar para o aluno que as nossas empresas precisam dessa visão sistêmica. Então, o curso de administração, ele mostra isso, uma visão sistêmica, a visão do todo nas organizações onde nós, a maioria, trabalhamos. Pegando isso aí, uma coisa que eu tenho visto com muita frequência, às vezes a pessoa fala, porque eu fui enrolado, porque me roubaram tudo. A pessoa não tem a capacidade, não digo capacidade no sentido pejorativo, mas a capacidade de analisar um balanço, tá? De analisar um DRE. Então, isso tudo a gente teve como embasamento. Algumas matérias, assim, com mais ênfase ainda. A parte de mercadológica. Hoje, uma vez você abria uma empresa, colocava uma placa na frente e o cliente entrava. Hoje, se você não tiver uma boa pesquisa de marketing, não lembrar lá nos 4 P's do Porter, analisar toda a estrutura onde ela está, não vai ter sucesso. Ela vai abrir e vai fechar. A gente vê isso muito na nossa cidade hoje. Abre as empresas de moda, né? Abriu uma... moda não de roupa, né? Sim. Vou dar um exemplo. Abriu uma hamburgueria, aí abriu 20 hamburguerias. Abre uma panificadora, abre 20 panificadoras. Só que as pessoas que abrem, elas não fazem uma análise mercadológica para ela saber aonde está o cliente, se aquele é o ponto certo, se o preço que ela vai conseguir ali, ela está dentro. Então, o administrador, ele tem essa base mercadológica muito forte, para que os negócios tenham sucesso. E Cascavel é assim, olha, tem 27 anos, 28 que eu moro em Cascavel. E desde sempre eu observo isso.
não há essa análise de mercado. E o que acontece? Meu vizinho abriu, o negócio está ganhando dinheiro, eu vou abrir também. Não sabe se tem mercado para você vender o seu produto da mesma forma. E o que acontece? Quebra todo mundo. Fazer um plano de negócio, fazer um Canva, quer dizer, e isso tudo a gente tem essa oportunidade. A parte financeira, eu vejo muitas empresas abrirem sem analisar a parte financeira. Eu vou pegar, ontem mesmo, eu estava conversando sobre um edital e aí eu comentei com a pessoa, falei, só que você precisa de um projeto. Porque você pegar um dinheiro a fundo perdido pode ser uma coisa boa, mas pode ser uma coisa péssima. Porque se você não destinar ele conforme o projeto, depois na prestação de contas, aí você tem que fazer todas aquelas planilhas de custo, onde você vai colocar aquele recurso, tudo, você não vai conseguir. Aí você entra numa lista negra que nunca mais você vai pegar um projeto na vida e vai reclamar que o dinheiro foi caro para você. O dinheiro, quando mal aplicado, ele é caro. E aí lá na financeira, lá na matemática... me lembro até hoje do Kilser com HP. Sim. Ele falava, pega HP, vai lá. Então, são coisas isso. Que manusear uma calculadora HP a gente aprende na administração. Exatamente. Que em outros cursos não tem essa... Na matemática você não aprende a usar a calculadora. O professor Kilser é um dos poucos matemáticos que eu conheço que usa a HP 12C. A maioria dos matemáticos usa a outra HP, que é para cálculos das engenharias, né, de cálculo diferencial e integral, mas não usam a financeira, né? E é bem isso. Eu falo, a estrutura de custos. Eu não posso pegar o meu preço acompanhando a concorrência. Eu não sei qual é a estrutura de custo que o meu concorrente tem. O Alex comentou aqui, né, da disciplina de custos. Eu acho fundamental. Se eu não conheço a minha estrutura de custos, como é que eu sei se eu vou ganhar dinheiro praticando aquele preço que o meu concorrente pratica? Né? Como é que eu vou dar crédito para o meu cliente, tá? Sem fazer uma análise se eu posso fazer? Mas se eu dou crédito, eu aumento as vendas. Mas e o risco de não receber? Adianta aumentar as vendas e não receber? Então, gente, olha quanta coisa a administração ensina para a gente. Não é mesmo, Alex? Sim, eu posso compartilhar com vocês uma experiência um pouco mais de visão de meio, de pequeno negócio, que foi assim que começou os meus projetos. Está com a minha esposa, é um projeto de um ateliê, é uma coisa muito simples. Desde que nós estamos casados há 20 anos, e desde antes de casar nós tínhamos um projeto que foi continuado e que está hoje. Assim, nos nossos primeiros anos, nós nunca ganhamos dinheiro com o nosso pequeno ateliê. Nunca. E trabalhávamos um monte, trabalhávamos mais até que hoje. O que é que estava faltando? Esse conhecimento da gestão de custos. Faltava a gente entender da logística, faltava a gente entender do mínimo produto viável. Assim, nós tentávamos fazer tudo para satisfazer o cliente. Acabávamos por assumir custos e responsabilidades que depois não se tornavam rentáveis. Com o curso de administração, entendendo mais de custo, de logística e também da parte contabilística, que no meio é muito simplificada, é a forma mais simplificada que existe aqui no Brasil. Eu tenho a experiência de Portugal, a experiência de Inglaterra e aqui... ao contrário, que me falam que é muito complicado empreender aqui no Brasil, e empresas de grande porte, tem muita legislação, muitas licenças que têm que ser tiradas, mas para o pequeno negócio é muito simples aqui no Brasil. E esse conhecimento básico de quais são os custos que o produto que eu estou servindo me tenham, faz toda a diferença entre ter um lucro no final do dia ou ter uma sucessão de prejuízos que levam a quebrar e que, quando estamos falando de meio, a empresa quebra, mas é a pessoa que quebra, é a pessoa que perde carro, casa e por aí fora. Então, saber os custos do que está fazendo e limitar o número de produtos ou serviços que fornece para que o que está fornecendo seja com qualidade, seja que surpreenda o nosso cliente pela positiva, vai fazer toda a diferença. O marketing do boca a boca é o melhor que existe no mundo, é o tal do marketing orgânico que toda a gente agora tenta obter aí, porque o pago fica caro. Mas assim, um bom marketing de boca a boca, somado a um marketing orgânico, não é tão difícil de fazer, até o pago fica muito barato.
Posso-vos dar um exemplo que há um anúncio que nós fazemos bem discreto lá no ateliê, que é um custo diário entre 5 a 6 reais, que todo dia traz cliente na nossa porta. Olha só. E então é um custo muito pequeno. Ok, todos os dias eu gasto 10 reais que seja, mas o produto mínimo que eu lá tenho, o ticket médio é um pouco maior, mas o produto mínimo são 35 reais. Então é um investimento muito, muito, muito pequeno que nos traz clientes, que nos dá essa receita. E assim, foi com o conhecimento das várias disciplinas de administração, que estudamos marketing, estudamos a parte de previdenciária, da gente entender como é que a parte básica da contabilidade funciona e tudo mais, nos permitiu transformar um projeto pessoal meu e da minha esposa que empatava para uma coisa que hoje dá lucro e que Olha a minha só. esposa é capaz de trazer renda para casa. Que coisa boa, né? Somado a isso, com esses meus conhecimentos que foram se somando, também profissionalmente fui crescendo aqui, que também dá os seus frutos e nos proporciona outro nível de vida. É bem isso, né? Lu, eu posso dar uma palavrinha como Pode. professora agora, que daí eu fiquei guardando aqui na minha memória a fala do Ciro, agora do Alex, Alex, né, Antônio Alex. E a administração, ela é uma ciência, e é uma ciência que já ela vem sendo registrada, que foi a primeira teoria que nós estudamos, né, a teoria científica, e comprovando que essas ferramentas, como o Ciro colocou, ele citou os 4 Ps, né? Nós temos também a teoria clássica de Henri Fayol, que fala das 4 funções da administração, que são ferramentas que as empresas vêm utilizando desde essa época. Quer dizer, às vezes a gente fala desse momento que está acontecendo, mas a administração ela já vem sendo estudada e praticada há muito tempo. Se nós olharmos para o nosso passado, como foram construídas as pirâmides? Quanto planejamento, quanto RH foi necessário ali para coordenar todo aquele povo trabalhando na construção das pirâmides. Então, falar de administração é trazer essa vivência, né, que vem lá do passado para os dias de hoje, que nem eu agora estou falando como professora, tá? Que daí a gente, né, trabalha isso com os alunos, dessa visão e conhecer essas ferramentas e também cases de empresas que deram certo e principalmente aquelas que deram errado, porque a gente precisa conhecer Sim. também. E eu falo o seguinte, né? Na década de 90, nós tivemos 2 grandes adventos aí que mudaram a forma de gestão no Brasil, né? Que foi primeiro o Collor derrubando as barreiras e permitindo a entrada de produtos, né, importados aqui no Brasil. Porque eu lembro, antigamente, quantos carros a gente tinha para escolher? 4, né? Um Fiat, um Monza, um Corcel, né? Na época era o Santana e tinha o Monza, né? Hoje, quantos carros, quantas empresas tem aqui? Então, mudou muito. E o segundo advento foi a internet, né? Na década de 90, que mudou tudo. E que nos permite hoje estar aqui gravando e falando dos cursos de educação à distância. Ciro, na tua visão de empreendedor, você que trabalha com tecnologia e inovação, e eu sei que a tua empresa está muito bem no mercado nessa área, né? E lá na ASIC, trabalhando junto à ASIC Labs, essa parte de incentivar as startups, né? A inovação na cidade de Cascavel, na região oeste. Como é que você vê a educação à distância? Olha, eu vejo assim, nós estamos passando por épocas. Então, como você comentou, a época que foi quebrada a barreira de importação, né? Não se podia importar, depois veio a internet. Estamos passando por mais uma era agora, que eu não tenho dúvida que a gente vai lembrar da era que é a inteligência artificial. Com certeza. Tá? E vejo que hoje, quando você fala em educação à distância, eu tive a oportunidade de fazer uma pós em educação à distância para dar aula de educação à distância. Olha só. Vou me candidatar aqui. E eu vejo assim, é um caminho sem volta. Se a gente olhar tendências mundiais, as grandes universidades americanas, elas já não estão mais com a graduação presencial, pouquíssimas, 100%, né? Pouquíssimas, as mais famosas, poucas presenciais, e é uma tendência. O que aconteceu? Nós pegamos uma fase em que eu nasci fora da tecnologia, você nasceu fora da tecnologia.
E para nós estudar remoto, online, talvez, eu gosto, tá? Eu me dou muito bem, mas nem todo mundo é assim. Existe um perfil que se dá melhor e outros não. Mas tem uma geração que ela já nasceu dentro da tecnologia. Então, para ela, ter que vir presencial já é mais difícil. Então, nós estamos passando por essa época. Então, a educação à distância, ela vem se fortalecendo. Se a gente olhar os números de Cascavel, a educação presencial ela caiu uns 30%, uns 30%, 40%. Aqui na FAG não deve ser diferente, porque isso aí é uma tendência não só Cascavel, mas de toda a região. Só que a educação à distância ela subiu 30%, 40%, ela supriu esses números. A gente tem, inclusive, os números da Agência de Inteligência e Fomento aqui de Cascavel, ele tem os números de educação. E me chamou a atenção. Eu falei, nossa, por que caiu tanto a educação presencial? Principalmente pós-pandemia. Que foi um acelerador. Exatamente. Já era uma tendência e iria acontecer. A pandemia ela só acelerou. E a educação à distância, da mesma forma, foi acelerada. Então, acelerou a queda da presencial e acelerou a crescente da distância. Mas tem mais algumas coisas que estão me preocupando muito. Eu digo assim, as empresas que não entrarem na parte de tecnologia, elas vão ter muito problema, muito problema. Você falou da barreira internacional aí de compra. Nunca foi tão fácil fazer uma importação. Está no nosso bolso um celular com 2 cliques, eu compro um produto na China que vai chegar na minha casa. Quando que aconteceu isso? Por um preço infinitamente menor do que eu encontro aqui. E com uma logística sensacional, chegando em uma semana, chegando em 2 semanas, o que demorava uma vez. Por que o pessoal não comprava na China? Os marketplaces chineses não são tão novos assim, mas é que demorava 6 meses para chegar. Sim. Hoje chega em 2 semanas. Eles estão até brigando entre eles. Você pega lá 4, 5 marketplaces. Esses dias eu tive uma reunião com o diretor de logística de um desses marketplaces chineses. Eles estão com um projeto no Brasil e a gente acabou conversando. São 200 mil entregas dia. Se somar todos os 5 aí, que são os mais famosos, passa de 1 milhão de entregas dia no Brasil. Então, vejam a expressividade. E aí vem um outro ponto de preocupação, que o administrador, com experiência, está lá na empresa dele, ele está atento. Exato. Vocês acham que o nosso comércio, que o nosso varejo, que a nossa indústria vai resistir? Entre eu ter que pegar um carro, da mesma forma que teve uma crescente na educação à distância, teve uma crescente na compra online. De eu ter que pegar o meu carro e ir até uma determinada loja comprar, ou eu vou na internet e compro de qualquer lugar do mundo? Mas se você comprar na Espanha, você vai ser tarifado. Tudo bem, o custo do imposto, ele não chega ainda ao valor que nós temos aqui, porque tem todo uma estrutura por trás. Sim. E aí a gente está vendo aí muitas empresas encerrando a atividade por não ter a gestão, por não tomar as medidas no momento certo e, consequentemente, entrando em problemas financeiros, em problemas com gestão de RH e encerrando a atividade. Então, é uma preocupação e que empresas que têm alguém que cuida da gestão e que tem um administrador lá, ela já é diferente, porque essa pessoa, ela já, quando percebe problemas, já começa a tomar algumas providências. Então, as que estão tomando providência, o que é a providência? O meu concorrente online está vendendo mais que eu. Então, o que eu tenho que fazer? Eu posso vender online? Não. Ou posso, tanto faz. Né? Mas então, se eu não posso vender online, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que gerar a experiência do cliente. Eu só vou ir numa loja se eu tiver uma experiência legal. Se eu não tiver, se o lojista não me proporcionar uma experiência, eu vou para a internet. Sim, eu vou agregar. E está todo mundo pensando assim. Eu tenho que agregar valor, né, nessa entrega para que faça com que a pessoa opte por vir na minha loja, Exatamente. Ao invés de comprar pela internet. E isso está acontecendo com as universidades, isso está acontecendo com várias. Então, por que eu vou fazer uma pós-graduação aqui em Cascavel se eu posso fazer em qualquer lugar do mundo? O que vocês estão entregando diferente? O agregar valor. O agregar valor. Onde eu enxergo valor, eu vou.
Não tem mais aquela questão. Quando nós olhávamos lá antigamente, as indústrias eram, talvez o Alex, como Portugal é muito menor, não tem a percepção, mas o Brasil, com todo esse espaço de território, as indústrias elas estavam perto da energia. Onde tinha energia elétrica, a indústria se instalava, porque ela precisava de energia. Hoje, energia virou commodity. Então, eu posso estar em qualquer lugar. Tanto que nós estamos aí com reforma tributária, guerra fiscal. Por quê? Porque hoje, vou falar para vocês, se você tiver um e-commerce, não é bom ficar no Paraná. É muito caro o imposto aqui. O melhor lugar para um e-commerce hoje é no Espírito Santo. Se eu tiver uma operação logística, não é legal eu ficar no Espírito Santo. Eu vou para o Tocantins, porque estou no centro do Brasil e o aeroporto Tocantins é o maior CD logístico do Brasil. Tá? Se eu dependo de um produto importado, eu posso estar lá em Itajaí, no lado do porto. Então, veja a facilidade que nós temos hoje por questões de tecnologia, por questões de acessibilidade dessas regiões. E isso acontece com qualquer atividade. Então, o administrador ele tem que estar muito atento a isso. E as informações estão aí. Você tem que saber coletar essas informações. Exatamente. E usar em seu proveito. Exatamente. Né? Então, olha só, vocês que estão nos assistindo, prestem atenção na importância de um gestor na vida de qualquer empresa. E eu falo assim, na sua vida pessoal também você vai usar muito esse conhecimento. Então, não deixe que ninguém fale mal da sua profissão. Valoriza a profissão de administrador. Nós temos um conselho que está buscando se fortalecer, não é? O Conselho Federal de Administração, os nossos conselhos regionais, eles estão buscando fortalecer de que forma? Fazendo com que as prefeituras, na hora de uma licitação, exijam que as empresas tenham um profissional administrador fazendo parte da sua direção, né? Eu acho que são pequenos avanços que vai fazer com que a profissão seja mais valorizada ainda, não é mesmo, Vanete? Exatamente. Eu queria só voltar um pouquinho aqui na primeira pergunta que você fez para o Ciro sobre a educação à distância, né? Eu vejo assim, eu já fui professora no presencial e também agora só estou no EAD. Então, pensa-se, agora no EAD você não tem uma proximidade com o aluno, parece uma coisa mais fria, mas não é. Como o Ciro falou, quem nasceu na tecnologia, hoje, a gente se aproxima muito. A tecnologia permite que a gente conheça o aluno, que a gente faça interação com o aluno, conheça, muitas vezes, a história do aluno, sabe? Agora, quanto à administração, como é que eu vou te colocá-lo? A importância da administração, como o Ciro falou, eu fiquei 1 ano e pouco fora aqui do Brasil, também me levou a conhecer outras experiências. E tudo que eu aprendi na faculdade, eu coloquei em prática. Coloquei em prática o curso de administração dentro da docência, que é o meu caso hoje. Exatamente. Mas assim, que também a gente tem procurado trabalhar de uma forma diferenciada a educação à distância aqui. A gente tem procurado cada vez mais se aproximar do aluno. Esses podcasts, essas conversas que a gente está programando aí, é uma forma da gente estar mais próximo do nosso aluno, para que ele nos conheça, para que ele se sinta à vontade de entrar lá e mandar perguntas ou mandar sugestões para que a gente possa trazer outras pessoas para virem aqui conversar com a gente. E isso, né, Alex, é um trabalho que a gente vem procurando desenvolver nesses últimos tempos aí, justamente buscando trabalhar a educação à distância de uma forma mais humanizada, não tão mecânica, não tão tecnológico, sim, tecnológico porque precisa, mas sempre tendo a presença humana por trás disso tudo, não é mesmo? Sim, a tecnologia, à medida que ela avança, ela vai alterando os nossos costumes. A professora Vandetta há pouco falou que dos egípcios que construíram aquelas pirâmides e que de certeza que foi preciso método, foi preciso planejamento e tudo mais, me fez lembrar de uma coisa, do Just in Time do Toyota. Sim. Imaginem que aquele pessoal no Egito de certeza não tinha uma pilha gigantesca de pedras, de calcário e tudo mais ao lado da pirâmide para ir construindo. Elas foram chegando. De alguma forma, que a gente hoje nem faz ideia exatamente, mas de certeza que foram chegando. Não há uma pedreira ali, não há vestígios de uma montanha ali. Então,
provavelmente o seu Toyota um dia se calhar olhou até para... Estou falando, tá? Estou aqui imaginando. Está divagando um pouquinho. Estou divagando, não está escrito em nenhum livro isso. Mas talvez o seu Toyota um dia olhou para uma pirâmide e disse, pois é, eles construíram aquilo e de certeza que as pedras forem chegando. Será que eu não consigo construir um carro assim? Digo eu. De algum lugar ele tirou essa inspiração certeza, para melhorar, né, a logística. Então, quem vai olhando para o passado e olhando para as ferramentas que tem no presente vai reinventando as coisas que se estão fazendo e assim se vai evoluindo com a logística. Lá em Portugal, quando se falou que as empresas ficaram aqui perto onde tinha logística, onde tinha energia, perto de um porto, perto de um aeroporto. Lá é muito mais pequeno para nós aqui. Lá, para vocês terem uma ideia, Portugal tem 200 km, 250 km por cento e pouquinhos. Então, que ele cabe dentro do Paraná, ainda sobra ali uns pedacinhos, tá? É muito pequenino, tá? Para mim, português, e do Porto a Lisboa, que são exatamente 200 km, é uma viagem do nosso. E depois que eu conheci o Brasil, depois que eu morei na Inglaterra, me habituei a dirigir distâncias um pouquinho mais curtas. Eu me lembro que eu morei no interior de Portugal, de Bragança, que eu sou do Porto. Eu morei em Bragança, bem no interior, pertinho de Espanha, 20 km de Espanha. E eu me lembrava, nossa, é uma viagem, ir para o Porto, tem planejamento. Um dia eu vim da Inglaterra, vim de carro, fiquei lá em Bragança porque tinha uns assuntos a tratar. A minha tia me ligou e não vejo aqui? Não tenho nada para fazer, eu vou aí. De repente, já estou no Porto. Tipo, ter conhecido outras realidades, ter feito outras coisas, algo que para mim, naquela época, quando eu morava lá, era muito complicado fazer. Eram 120 e alguns quilómetros. Agora está diferente. Tem outras ruas e furaram lá uma montanha, então agora a distância ainda é mais curta. Mas naquela época, há 15 anos atrás, eu fiz a viagem, nossa, já cheguei aqui. Então as experiências elas vão mudando. A inteligência artificial, com isso eu quero chegar na inteligência artificial. Hoje nós estamos, assim, usuários, assim, esporádicos de inteligência artificial, que vamos até ao chat GPT por causa de uma brincadeira ou de uma curiosidade ou de algo que nós queremos saber. Sim, ainda está muito na superfície. Isso vai começar a entrar no nosso dia-a-dia. Um dia vai chegar nas empresas como hoje estão as teorias mais estabelecidas. E o conhecimento na internet, o acesso à internet nos anos 90 revolucionou o acesso à informação. Sim. A informação na internet é muito estática. Eu tenho que ser proativo, chegar lá e ler. Eu acho que para o usuário da internet, a inteligência artificial, uma das primeiras coisas que nos vai trazer é essa facilidade de encontrar o que eu quero na linguagem que eu entendo. Ela vai ter acesso à informação, eu vou perguntar para ela, hoje isso já é possível, tá? Com alguma percentagem da certa. Ela vai crescer com o tempo. Ela vai aprendendo, ela ainda é uma criancinha, está aprendendo. Mas assim, eu consigo perguntar para ela, ela pesquisa na informação que tenho, se eu der algum input para ela, me explique como se eu fosse, já fiz essa experiência, me explique como se fosse uma criança com tal idade, com um adulto, como se eu fosse um professor universitário, e a explicação se transforma na linguagem completamente. Então, eu acho que isso vai ser uma das primeiras coisas dessa inteligência artificial que está vindo para as nossas escolas, está transformando o nosso ensino, e que vai aproximar cada vez mais o EAD como ensino. A pandemia quebrou muito paradigma. Sim. De que eu tenho que acessar um site, fazer um exercício e tal. Então mostrou que pode haver comunicação. Um aluno que está aqui em Cascavel pode estar estudando junto com o que está em Toledo, ou que está em Corbélia, ou que está lá no norte do país, numa cidade bem remota, pequenininha, bem remota, e os três podem estar comunicando em tempo real, estudando com o professor. Então é algo que vai ter muita novidade nos próximos anos, com certeza. Com certeza. Professora Lu, eu só queria fazer, já que o Alex falou na inteligência artificial, eu tenho feito uma analogia, as pessoas às vezes até dão risada. A inteligência artificial vai ser o ame ou o odeie. É mais ou menos igual ao micro-ondas, tá?
Então, tem o defensor do micro-ondas, que arrumou a vida e deixou tudo certo, e tem aquele que insiste em não utilizar a tecnologia e não utilizar a inteligência. Mas eu tenho para mim, o que eu comentei do Kilzer nos ensinando a utilizar HP. Eu não consigo usar outra calculadora hoje. Tá? Se eu for fazer um cálculo de uma tabela Price, se eu for fazer na mão, dá 4 folhas de caderno aqui, lembra os cálculos, né? Exatamente. Então, não tem como, tem. né? Então a gente vai ali, 5, 6 botõezinhos, você clica, você já tem o cálculo. Essa é a inteligência artificial. E ela, junto com o ensino à distância, ela vai dar velocidade para as pessoas. Ainda nessa linha de analogia, eu gosto de fazer muita analogia. Uma pessoa, ela corre a 20 km por hora, vamos dar um exemplo. Mas se eu der uma ferramenta para ela, que seja uma bicicleta, ela vai correr a 40. É a mesma coisa. Então, vai ter aquela pessoa que ela não vai querer um curso à distância, um EAD, porque ela gosta do presencial, mas ela vai ser muito mais lenta do que as outras. A pandemia mesmo, na minha empresa, ela me proporcionou atender muito mais clientes porque os paradigmas foram quebrados. Eu tinha clientes que não aceitavam fazer uma chamada online. Não, você tem que vir aqui presencial, você tinha que pegar o carro, você tinha que pegar avião, você tinha que ir até lá. Hoje, a não ser que seja um assunto maior e que tenha que ser tratado, faz uma videochamada, resolve rápido. Então, a gente está vendo como uma coisa puxa a outra. As companhias aéreas, por que elas estão com problema? Porque a videochamada é a maior concorrência das companhias aéreas. Antes, você tinha que pegar um avião para ir para São Paulo. Hoje, você faz uma videochamada de 15 minutos e resolve o problema. Tá? Sai bem mais barato, Sai né? bem mais barato. Você consegue atender mais, ela te dá potência, ela te dá ferramentas para isso. E a educação à distância também. Ao invés de eu me deslocar para um lugar ou eu ter que fazer uma pós-graduação, eu tive vários amigos que fizeram pós-graduações e que todo final de semana pegavam um ônibus e ia para Curitiba, tá? Presencial. Hoje você consegue fazer, você vai lá para defender um TC, para fazer uma prova, ou dependendo da modalidade, mas não tem a necessidade de você ter que se deslocar toda vez durante um ano e meio. Um amigo, um ano e meio, todo final de semana ele foi para Curitiba. É diferente, né? Ainda falando da inteligência artificial, né, Alex? Nós já estamos com essa prática aqui. As disciplinas do ProEx, elas permitem que os alunos façam trabalhos dentro de uma empresa, estando em espaço físico diferente, como ele comentou. Toledo, Maringá, enfim. Criam-se um grupo de WhatsApp, faz uma chamada e todo mundo fica interagindo, né? A apresentação, tivemos bancas também, maravilhosas bancas, tudo graças à inteligência artificial. Mas é engraçado, né? Talvez o que eu vou falar aqui, vocês não saibam exatamente do que eu estou falando, mas quando eu era pequena, há muito tempo atrás, eu assistia os desenhinhos dos Jetsons, da família dos Jetsons lá, e ele conversava com o chefe dele por uma televisão. E eu olhava aquilo e dizia assim, isso nunca vai acontecer na vida. Porque o chefe dele estava lá no trabalho, ele estava em casa, estava com algum problema, não pôde ir trabalhar. Ele ligava o botãozinho, aparecia a figurinha do chefe dele lá e eles conversavam. E eu pensava, meu Deus do céu, quando isso vai acontecer? Eu não vou ver isso. E eu estou vendo muito mais do que isso, né? Então, a tendência é que acelere cada vez mais esse processo, né? E quanto mais acelerado, mais gestão precisa. Mais gestão. Eu brinco que a velocidade, ela quebra mais rápido e ela faz crescer mais rápido, dependendo de como você dirige a empresa até lá. Então, você ter velocidade, às vezes, não é bom. Porque se você está quebrando, você vai quebrar mais rápido. Exatamente, tá? com Mas certeza. também, você ter velocidade, nessa onda que hoje é tudo muito rápido, né? A gente olhar, nós falamos de ChatGPT, a quantidade de usuários no ChatGPT em uma semana superou quantas vezes o rádio, quantas vezes a televisão. Então, é tudo muito rápido. E se eu não estiver atento na gestão, se eu não tiver com o meu plano de negócios ajustadinho, para que eu possa mudar na hora que eu precisar, eu acabo tendo sérios problemas. Então, vou dar um exemplo. As agências de marketing aí, elas estão todas com problema.
Tá? Por quê? Porque as inteligências deram oportunidade para a pessoa escrever um artigo, que nem o Alex falou, sobre qualquer idioma. Esses dias eu recebi um material de quase 80 páginas em inglês e eu subi ele no ChatGPT, um PDF, e falei, traduza para o português e faça um resumo do conteúdo. Então, ele me entregou um resumo em 2 páginas daquele material no meu idioma. Se eu quisesse só traduzir ele, o tradutor dele é muito melhor do que qualquer outro. Só que, para isso, você tem que estar utilizando, você tem que ter tempo, você tem que correr atrás. E o administrador, eu vejo que ele é diferente nesse ponto. E o planejamento, ele é fundamental. Fundamental. Né? É fundamental. Só que tem que ser um planejamento também flexível, né? Para que você possa estar se adaptando a essas mudanças que acontecem de forma rápida. O que eu comento é que plano de negócio ele é vivo, ele se movimenta, você tem que estar atento, então nem tudo que eu planejei acontece. Vou dar um exemplo agora, estamos lá com o X fora do ar. Se meu negócio, eu vi uma entrevista de uma cidade, o canal de comunicação daquele veículo de comunicação era o X. Tá? E aí? Se ele não movimentou o público dele, ele tá fora por uma decisão que a gente não sabe se vai voltar no ar, não vai. Quer dizer, o mercado que ele tinha, da comunicação que ele fazia, que ele vendia aquele serviço, está fora do ar. E aí? Tem que buscar então, uma forma. É vivo, então tem que ter plano B, tem que ter plano C. Nós estamos num ambiente, eu não vou falar nem só de Brasil, eu conheci alguns países. Fui para Israel, fui para os Estados Unidos, fui para a NRF em Nova York, Vale do Silício, e assim, é tudo muito rápido, Se a gente não estiver atento ao que acontece, o que está acontecendo, vou dar um exemplo, mais um exemplo, telemedicina. As grandes empresas mundiais estão investindo em telemedicina. Então, quer dizer, esses dias eu já peguei lá na empresa uma proposta de um cartão de alimentação, onde eles colocam disponível um nutricionista online, tá? Pessoa, olha. Psicólogo online por R$5 por mês. Meu tá? Deus, então, olha só. Quer dizer, se a pessoa está lá com o consultório dela, pode ser que isso seja um sinal que ela tem que rever toda a questão do consultório. Pode ser o melhor psicólogo que tem, tá? O mercado engole. Aquilo que a gente fala, o pessoal comenta muito, tem algumas profissões que vão desaparecer. Não é que vão desaparecer. Alguns profissionais serão convidados a desaparecer, por quê? Porque eles não estão acompanhando a evolução. Você precisa se reinventar, né? Buscar formas de você atender de uma forma diferente, né? Todos os dias. Eu fui um dos criadores da SIC Labs, lá eu e o Carlos Guedes criamos a SIC Labs lá na SIC. Mas por quê? Porque a gente não vê um futuro grande se as empresas não mudarem a sua forma de atuar, porque o consumidor mudou. Se o consumidor mudou e eu não mudei a empresa, eu vou me distanciando. Exato. E quanto maior a distância, mais eu tenho que investir em marketing, como o Alex falou, R$5 por dia. Por que R$5 por dia? Porque ele está próximo do cliente dele. Não estou dizendo próximo fisicamente, Sim. ele está próximo na comunicação. Agora, se ele estivesse longe, ele estaria gastando 500 tá? Para ter o mesmo resultado. Então, o consumidor mudou. Se eu não mudar a empresa, eu me distancio. Aí eu tenho que gastar cada vez mais energia para mim poder atingir meu público. Chega um momento em que a conta não fecha e aí eu tenho problemas. Exatamente. Pessoal, vocês viram que a gente tem conversa aqui para muito tempo. Então, eu acho que nós devemos marcar um novo encontro para a gente poder falar mais. E eu queria, então, nesse momento, me dirigir a você, que já é administrador, ou você que é estudante de administração. Parabéns pelo seu dia e faça valer o seu diploma, valorize a sua profissão. Represente muito bem o profissional administrador no mercado de trabalho. Procura estudar e estudar sempre. Não é porque você já se formou que você vai parar de estudar. Não dá para parar no tempo. Não tem tempo para isso. Você precisa acompanhar essas mudanças, tá, pessoal? Você que está nos assistindo e ainda não tem uma profissão, ainda não escolheu, ou você já trabalha, mas ainda não tem um diploma,
Pensa com carinho, escuta tudo isso que a gente conversou aqui e pensa bem. Nós estamos te esperando, então, né? Mais uma vez, parabéns. E agora eu passo a palavra para vocês poderem se despedir dos nossos ouvintes aqui. Pessoal, muito bom estar aqui, né? Trocando ideias com o Ciro, Alex, a professora Luciana, e falar do curso de administração que foi o divisor de águas da minha vida. Por quê? Porque não só na vida profissional, mas na vida pessoal também melhorou muito minhas finanças. A gente aprende também a administrar a própria vida pessoal e isso é importante. Para mim é uma honra muito grande estar aqui. Eu, quando decidi fazer administração, foi conversando com o Paulo, que estudava comigo, foi nosso colega também, e uma das opções era assim, de uma empresa de tecnologia, eu era desenvolvedor de sistemas. Chegou um ponto em que a gente precisava ir para o mercado. Então, o recado que eu quero deixar já para me despedir é que a administração, ela soma na vida da gente. Eu tenho muito orgulho de ser administrador, por muitas vezes, ao invés de usar a minha carteira de identidade, eu uso a carteirinha do CRA, porque isso me faz lembrar de tudo que eu aprendi e o que eu consigo colocar em prática no dia a dia. Quero agradecer aqui a companhia da Vandete, do Alex, da professora Lu. É um bate-papo que nós podíamos ficar horas aqui. Muito tempo, mas com certeza. Que a gente possa sair daqui dizendo, você aí que é administrador, parabéns, e quem não é, que queira entrar nesse mundo de administração, entre, porque vai ser muito feliz. Com certeza. Alex? Então, se me permitirem de fazer um breve resumo, eu acho que quem nos está assistindo, acho que a nossa conversa aqui foi que todas as profissões elas vão passar por uma transformação grande. E o papel do administrador é entender quais são essas transformações e que caminhos podem ser seguidos para levar o advogado, o psicólogo, o nutricionista a atingir outros mercados, a chegar perto do público dele de outras formas. Então, os administradores podem ter um papel muito importante e aqui está possivelmente aí mercado para vocês. E também para quem está assistindo, que é profissional liberal, assim, vocês precisam de dar aquele up, vos reinventar, trazer novos produtos e serviços para vocês. Vocês procurem administradores. Temos aqui a parceria com a ASIC, eles têm o ASIC Labs lá. Com certeza lá vão ter um bom aconselhamento, ideias. E aqueles que procuram uma graduação, estamos aqui na FAG, não só cursos EAD, também presenciais. Sim. Então, quem gosta do presencial pela experiência ou quem gosta do EAD pela praticidade de tempo, eu sou alguém que é fã de carteirinha do EAD, especialmente por essa praticidade, pelo tempo, por poupar nas deslocações e tudo mais. Assim, qual seja o vosso interesse, de certeza que a FAG tem um curso para vocês. Para atender, né? Pessoal, mais uma vez, muito obrigada pelo tempo de vocês, pela disposição de estarem aqui conversando com a gente, de coração, tá? Valeu muito. E a vocês, então, espero para mais uma sugestão de bate-papo. Escrevam lá no chat, deem sugestões. Estaremos aqui, tá? Até mais.